Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar as anteriores intervenções pelo seu tom bastante mais sereno, que julgamos este tema importa para que esta Câmara possa fazer o debate necessário, mas calmo, destas matérias, e estou-me a referir também à sua intervenção, Sr. Deputado Honório Novo, que contrastou e muito bem com outras que aqui já ouvimos esta tarde. O CDS, em relação ao debate, quer à apresentação do Orçamento de Estado de 2012, quer em relação a estas alterações ao de 2011, julga que elas devem ser analisadas, as alterações e estes documentos devem ser analisados mediante alguns vetores. O vetor, desde logo, da inevitabilidade face ao programa de assistência financeira de fazer cumprir as metas lá inscritas, ao choque, para alguns mais doloroso que outros, com a realidade e, naturalmente, à coerência interna que estes documentos têm que ter, até numa ótica de equidade e de justiça social. E julgamos que aquilo que os portugueses lá fora, mas também aquilo que no estrangeiro nos pedem, é exatamente uma responsabilidade e uma serenidade na adoção destas medidas, medidas que são difíceis e que custarão, com certeza, às nossas empresas e às nossas famílias, mas que se tornaram inevitáveis quando recorremos à ajuda externa. Naturalmente há, e isso também não o negamos, e assistimos a isso hoje, às vezes alguma dificuldade em enquadrar a realidade, os números, com aquilo que se foi projetando e se foi explicando aos portugueses ao longo dos tempos, e é por isso que, não obstante aquilo que aqui foi dito em relação à forma como está a decorrer a execução orçamental, eu julgo que é importante dizer mais uma vez aqui no Parlamento que não são os PowerPoints do Ministério das Finanças que explicam que nós gastamos já no primeiro semestre 70% daquilo que tínhamos para gastar para todo o ano e que temos que nos restringir a 30% no segundo semestre. O INE, no boletim de 30 de setembro, diz o seguinte: considerando apenas o ano de 2011, e estou a citar, aliás, o documento total que fez sobre esse mesmo boletim, considerando apenas o ano de 2011 em termos acumulados no primeiro semestre, o déficit das administrações públicas atingiu 7 mil milhões de euros, equivalente a 8,3% do PIB gerado nesse período. Face ao limite definido no plano de assistência financeira, o déficit das administrações públicas a gerar nos 2 últimos trimestres do ano não poderá ultrapassar 3 mil milhões de euros. A conta não é assim tão difícil. 7 mil milhões de euros de um lado, 3 mil milhões de euros do outro. 70% de um lado, 30% do outro. Não são os números do Ministério das Finanças, não são números que inventados na minha cabeça, são os números do INE. E é evidente, percebemos que isso poderá custar e custará porventura outra coisa. É que este desvio, é muito claro também, este documento, advém do facto de, ao contrário do que o Governo Socialista tinha conseguido em 2008 e em 2009, do primeiro para o segundo semestre de 2011, o Governo gasta mais. E aumenta, portanto, já numa altura em que era inevitável nós olharmos para as contas públicas de uma forma muito mais responsável, era importante enquadrar essas contas públicas e era importante resolver esse problema. Em 2011, do primeiro semestre, nós passamos de um déficit de 7,7% para 8,3% do PIB gerado em mesmo tempo, quando no fim do ano ainda tínhamos que ir aos 5,9%. E temos que ir aos 5,9%. E aquilo que nos observa dizer sobre isto é que de 5,9% que nós temos que ter no final do ano aos 8,3% que nos foram deixados no primeiro semestre, vão 2,4% do PIB. Isso, feitas as contas, dará qualquer coisa como 4 mil milhões de euros, que é aquilo em que nós nos temos de concentrar para atingir aquilo que foi negociado internacionalmente. E o documento da LETAL diz mais uma coisa. É que o documento da LETAL faz uma análise dos últimos 8 semestres em que isso aconteceu e diz o seguinte: na história recente de resultados obtidos ao longo dos últimos 8 semestres, nunca o segundo semestre produziu um ajustamento orçamental de tal dimensão. Portanto, para uma situação extraordinária, uma situação nunca vista no país, é evidente que aquilo que nós precisamos é de medidas, elas também, extraordinárias. E, aliás, não se percebe muito bem como é que, ouvimos algumas das coisas que ouvimos aqui hoje da parte do Partido Socialista, quando chegarmos à análise das contas deste ano, verificamos, e viu também a LETAL na análise ao orçamento retificativo,
que as operações temporárias e extraordinárias que estão neste orçamento retificativo, nomeadamente a transferência de fundos de pensões, a receita de concessões e a sobretaxa de IRS, significam 2% do PIB de um esforço extraordinário e que, se isso não acontecesse, nós não íamos cumprir os 5,9 aos quais nos comprometemos. Também percebo, devo dizer, em todo o caso, que o Partido Socialista às vezes tem a dificuldade nestas coisas de perceber como é que se contabilizam os orçamentos e os déficits, porque ainda não vai há muito tempo o Partido Socialista fez nesta Câmara uma proposta extraordinária, ela própria extraordinária. Era que não se aumentasse já neste último trimestre o IVA para o setor energético, para os produtos energéticos, e que depois se compensasse com o aumento do IRC em 2012. Portanto, o exercício de 2011 ia ficar com uma receita de menos de 1.000 milhões de euros. O de 2012, com uma receita superior, supunha-se ao mesmo valor. O déficit de 2011 é que já estava comprometido, como é evidente, porque a receita só se iria executar no ano que vem. Portanto, isto ajudará, porventura, a explicar as derrapagens, a seguir a derrapagens que os últimos 6 anos ofereceram de PEC em PEC até ao pedido de ajuda financeira ao que nos vimos obrigados. O CDS, no entanto, Sr. Presidente, sempre disse que quando essa ajuda chegasse o país estaria em protetorado. E aquilo que nós hoje aqui vemos é que, quer neste retificativo, quer no orçamento do ano que vem, o Governo cumpre a responsabilidade de cumprir os números acordados com a Troika pelo Governo do Engenheiro Sócrates e que fará tudo para que Portugal não saia mal e para que Portugal consiga fazer aquilo que os outros ainda não conseguiram, desde logo a Grécia, que é cumprir as metas e cumprir as medidas. E eu queria só deixar uma pergunta ao Governo. Tem-se criado o mito de que este Governo está a ir para além da Troika. Eu queria perguntar, face aos números que a Troika nos impõe, onde é que nós estamos a ir além? Estamos a ir além no endividamento? Estamos a ir além nos objetivos com o déficit? Ou estamos exatamente a fazer tudo para que se cumpra claramente aquilo que foi acordado e para isso possamos fazer como outros, que já saíram da crise e que depois de terem choques muito grandes, é certo, depois de terem reduções muito grandes nos salários, depois de terem cortes enormes transversalmente na sociedade, hoje já crescem e já são casos de sucesso. Muito obrigado, Sr. Presidente.